Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. É a campanha da Fraternidade de 2021. Bendito seja Deus por sua vida e já aproveito aqui agora para fazer um agradecimento especial a você que todos os anos se dedica com empenho e zelo em viver a campanha da Fraternidade e também ajudar na formação e na capacitação de tantas pessoas pelo Brasil afora para que nós possamos conhecer, viver e iniciar processos de construção de um novo tempo à luz da campanha da Fraternidade. A campanha da Fraternidade é um dos modos que a Igreja no Brasil tem de viver a espiritualidade quaresmal, sobretudo ligados ao pilar da caridade, à questão da esmola. Um coração que se converte a Deus jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. E no segundo momento do texto base, nós somos chamados então a iluminar essa realidade marcada por divisões, polarizações com a palavra de Deus. A segunda parada que o texto base nos traz como proposta nos ajuda a refletir sobre dois textos bíblicos, os discípulos de Emaús e a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso. A narrativa dos discípulos de Emaús nós a conhecemos muito bem. Aqueles dois discípulos, mesmo tendo participado dos acontecimentos da paixão e morte de Jesus, sozinhos eles não conseguem compreender a realidade. É por essa razão que Jesus dá início a um processo dialogal com aqueles que caminham em direção a Emaús. Jesus então se aproxima, participa da conversa, ajuda a esclarecer os acontecimentos do tempo presente, participa da ceia com eles e se revela nos gestos, na presença, na companhia e no caminho. Então é preciso que a gente permita que o Senhor se aproxime também dos nossos corações e nos ajude a compreender a realidade do tempo presente. Se o coração não arde, os pés não partem em missão e nem nossos corações se abrem a um caminho dialogal. E aí temos talvez algumas dicas para os passos da construção de um diálogo. É preciso iniciativa, convivência, é preciso estar próximos uns dos outros no horizonte do diálogo. Para que nós possamos nos apropriar ainda mais da segunda parte do texto base, que corresponde ao julgar ou ao iluminar, nós temos dois textos bíblicos de fundamental importância. Lucas 24, que é a narrativa dos discípulos de Emaús, e a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso no capítulo 2. Sobre o texto dos discípulos de Emaús, nós contemplamos ali os passos que Jesus utiliza para transformar uma conversa em um diálogo. Jesus então se aproxima, se envolve na conversa, partilha também à luz das Escrituras, ajuda aqueles discípulos a compreenderem passo a passo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. Outro gesto dialogal importantíssimo é o gesto que Jesus realiza ao partir o pão. É nesse gesto dialogal que eles reconhecem Jesus como o ressuscitado, o vivente no nosso meio. E a esse momento os discípulos tomam o caminho de volta para Jerusalém para dialogar também com a comunidade, para viverem de fato um novo tempo, o tempo em que o ressuscitado há de aquecer os nossos corações e nos enviar em missão. Missão de derrubar os muros e construir pontes de fraternidade. Por isso, segundo o texto, a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso, que é o lema da campanha da fraternidade desse ano, nos traz uma riqueza muito grande. Assim diz o texto: de fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Que muro é esse? Havia no templo de Jerusalém um muro chamado Muro da Divisão. Esse muro separava, por exemplo, o pátio que era reservado para os gentios, para aquela parte interna do templo onde somente os judeus poderiam ter acesso. É como se fosse uma barreira que os impedia de ter acesso, então, àquele ambiente sagrado. Um exemplo claro desse muro está lá em Atos 21, quando Paulo entra com Trófimo, um gentil, adentra essa parte que não era proibida. Isso gera diversas situações ali naquele contexto. Paulo afirma que Cristo é a nossa paz e Cristo, morto e ressuscitado, ele rompe todas as barreiras que nos separam do amor de Deus e também que nos separa uns dos outros. Portanto, a campanha da fraternidade nos faz esse convite, que nós possamos derrubar os muros, construir pontes. Mas eu tenho dito, não basta simplesmente destruir os muros, é preciso abrir mão dos entulhos que às vezes podem ser utilizados para a prática de diversas violências que nos afastam uns dos outros e que adiam então a vivência do reino de Deus. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. À luz da palavra de Deus, então, somos convidados a
trilhar esse caminho de fraternidade, caminhando juntos como irmãos, derrubando muros e construindo pontes. E assim, aguardo você para a nossa próxima videoaula, que será a última sobre o tema da campanha da fraternidade. Que Deus abençoe você, sua vida e a vida de sua comunidade. Até breve!